Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Muito boa noite para você, fanático por futebol, fanático pela loteria esportiva. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E neste final de semana, a Loteca vai contemplar jogos do futebol europeu, já que a temporada do futebol brasileiro terminou no último final de semana com o encerramento do Brasileirão Série A. Então o Lotecando está imperdível e o prêmio está acumulado. Por isso, você não vai desgrudar o ouvido no som da Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Seja pelo nosso site, radioantenaesportiva.com, pelo aplicativo Antena Esportiva Web Rádio, que está disponível na Google Play e na Apple Store, seja também no facebook.com/Antena Esportiva e no youtube.com/Antena Esportiva. Canais de interatividade abertos para a sua participação. Anote aí o WhatsApp, DDD 21 96779 1335. Vou repetir para você porque não custa nada, né? DDD 21 96779 1335. Você também pode interagir através do facebook.com/Antena Esportiva, do nosso YouTube, que tá bombando, youtube.com/Antena Esportiva. Você pode se inscrever desde já no nosso canal e se inscrever para receber as notificações de vídeos novos. Você também pode curtir as nossas redes sociais, Twitter, @se liga na antena, e facebook.com/Antena Esportiva, além do Instagram, @Rádio Antena Esportiva. Ou seja, não tem desculpa para você deixar de ouvir um novo jeito de fazer web rádio e de você deixar de interagir com a equipe antenada, tá certo? Muito bem, vamos começar o Lotecando falando sobre o que aconteceu na semana passada, concurso 880, o último concurso da temporada do futebol brasileiro. Nenhum apostador acertou os 14 jogos. Por outro lado, 4 apostadores acertaram 13 pontos e cada um deles levou para casa o prêmio de R$ 21.244 e é isso, R$ 21.244 redondo foi o prêmio para quem recebeu, para quem ganhou, na verdade, com 13 pontos no concurso 880 que foi na semana passada. A arrecadação total foi de R$ 2.151.808,50. R$ 2.151.808,50. Se você quiser saber outros detalhes, como preços de combinações de apostas, como apostar na Loteca e muito mais, você pode consultar o site loterias.caixa.gov.br. Lá tem todas as informações, não só da Loteca, como também das outras modalidades das loterias Caixa. A estimativa de prêmio para o concurso 881, atenção, hein, não pule da cadeira, não pule do sofá, porque o prêmio é alto, hein? R$1,5 milhão de reais, isso mesmo, R$1,500 mil é a estimativa de prêmio para quem acertar todos os 14 jogos da programação do concurso 881 neste final de semana. Programação que eu vou te passar agora, aqui no som da Antena Esportiva. Temos jogos pela Série A italiana, pela Ligue 1, pela La Liga e também pela Premier League. Portanto, jogos pelo Campeonato Italiano, Campeonato Francês, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês, para você que não está familiarizado com os nomes oficiais das ligas europeias. Então vamos lá para a nossa programação.
Jogo 1, Juventus e Udinese. Jogo 2, Roma e Spal. Jogo 3, Fiorentina e Inter de Milão. Jogo 4, Toulouse e Stade Reims. Jogo 5, Bordeaux e Strasbourg. Só uma correção no jogo 5, para você que está acompanhando pelo YouTube e no Facebook, a Caixa Econômica escreveu o nome do time francês errado no jogo 5. É Bordeaux e Strasbourg e não Strasbourg, como você está vendo aí na tela. Jogo 6, Olympique Lyonnais e Rennes. Jogo 7, Saint-Étienne e Paris Saint-Germain. Jogo 8, Celta de Vigo e Mallorca. Jogo 9, Espanhol e Real Betis. Jogo 10, Sevilha e Villarreal. Jogo 11, Valência e Real Madrid. Jogo 12, Manchester United e Everton. Jogo 13, o Wolves contra Tottenham, o Wolverhampton contra o Tottenham. E o jogo 14, Arsenal e Manchester City. Todos esses 14 jogos serão analisados a partir de agora para você que está ligado no som da Antena Esportiva, ouvindo o Lotecando, seja pelo site, pelo aplicativo, pelo nosso Facebook e também pelo YouTube. Vamos começar a nossa série de análises pelo jogo 1, Juventus e Udinese, domingo 11 da manhã no horário de Brasília, no Juventus Stadium, pela rodada 16 da Série A italiana. A Juventus é a vice-líder com 36 pontos, mas está muito próxima da líder Inter de Milão. 15 jogos, 11 vitórias, 3 empates, 1 derrota e 80% de aproveitamento. E a Udinese namora a zona de rebaixamento. No campeonato italiano, os 3 últimos são rebaixados. A Udinese é a 16ª colocada com 15 pontos, 15 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 8 derrotas e 33% de aproveitamento. Na última rodada do Calcio, a Juventus perdeu para a Lazio fora de casa por 3-1, enquanto a Udinese ficou no empate em 1-1 em casa com o Napoli. Nos últimos 5 jogos, a Juve vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, sendo que a equipe do Cristiano Ronaldo não vence há 2 jogos pelo campeonato italiano, já que pela Liga dos Campeões da Europa, a Juventus bateu o Bayer Leverkusen da Alemanha no meio de semana. Já a Udinese, nos últimos 5 compromissos que fez, acumulou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O time de Udine, que não vence há 4 partidas. Como mandante, a Juventus fez 7 jogos, com 6 vitórias, 1 vitória, nenhuma derrota até aqui e 90% de aproveitamento. Portanto, a Juventus invicta, atuando em seus domínios no Calcio. Já a Udinese, como visitante, fez 7 jogos com 1 vitória, 1 empate, 5 derrotas e apenas 19% de aproveitamento. De acordo com a matemática, a Juventus é a favorita para vencer a partida, então fique de olho na coluna 1. 59% de chances de vitória da atual campeã italiana, contra 25% de chances de coluna do meio e 16% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória da Udinese, num duelo de alvinegros. Pelo Calcio italiano, a Juventus querendo recuperar a liderança, enfrentando a Udinese, que quer se livrar da ameaça de rebaixamento. Jogo 2, Roma e Spal. Domingo, 2 da tarde, no horário de Brasília, no Estádio Olímpico de Roma, pela rodada 16 da Série A italiana, o primeiro turno do Calcio, que está chegando na reta final. A Roma é a 5ª colocada com 29 pontos, 15 jogos, 8 vitórias, 5 empates, 2 derrotas e 64% de aproveitamento. E o Spal é o lanterna do Calcio com 9 pontos ganhos. 15 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 10 derrotas e apenas 20% de aproveitamento. Na rodada passada, a Roma empatou com a Inter de Milão em 1-1 no estádio Giuseppe Meazza, em Milão,
e o Spal recebeu o Brescia e acabou perdendo por 1-0 para o time do Mário Balotelli. Nos últimos 5 jogos, a Roma vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota e não sabe o que é perder há 3 rodadas. Já o Spal, por outro lado, vive uma seca de vitórias. Nos últimos 5 compromissos foram 2 empates e 3 derrotas. O Spal que vem de 2 derrotas seguidas. Como mandante, a Roma vem de 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 67% de aproveitamento. E o Spal, como visitante, 7 jogos, 1 empate, 6 derrotas, nenhuma vitória, 5% apenas de aproveitamento para o time azul e branco quando joga fora de casa. Então, de acordo com a matemática, o favoritismo é todo da Roma na coluna 1. 65% de chances de vitória do time da capital italiana contra 23% de chances de coluna do meio e 12% de chances de vitória do Spal na coluna 2. Portanto, o time da capital italiana leva vantagem, até porque vai enfrentar nada mais nada menos que o lanterna do Calcio italiano. Jogo 3 para você, Fiorentina e Inter de Milão. Domingo, 15:05 da tarde, no horário de Brasília, no estádio Artemio Franchi, em Florença, pela rodada 16 da Série A italiana. Jogo envolvendo 2 times tradicionais do futebol da velha bota. A Fiorentina é a 13ª colocada com 16 pontos, 15 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 7 derrotas e 36% de aproveitamento. E a Inter de Milão é a líder com 38 pontos, mas tem a Juventus no retrovisor. 15 jogos, 12 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 84% de aproveitamento. Na rodada passada, a Fiorentina perdeu para o Torino fora de casa por 2-1. Esse jogo foi do concurso 880 na semana passada. E a Inter de Milão ficou no empate sem gols com a Roma jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, a Fiorentina vem de 1 empate e 4 derrotas, sendo 4 derrotas consecutivas. Vive má fase o time do brasileiro Pedro, ex-jogador do Fluminense. E a Inter de Milão, por outro lado, acumula uma série invicta. Nos últimos 5 jogos, foram 4 vitórias e 1 empate. Como mandante, a Fiorentina fez 7 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas e 38% de aproveitamento. E a Inter de Milão, como visitante, tem 100% de aproveitamento, 7 jogos, 7 vitórias. Realmente a fase é muito boa da equipe do técnico Antônio Conte, que é a favorita para vencer a partida. 67% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória da Internazionale, contra 22% de chances de coluna do meio e 11% de chances de vitória da Fiorentina na coluna 1. Portanto, mais um jogo em que um time vai sobrando como favorito, e neste jogo 3 vale a pena ficar de olho na Inter de Milão. Saindo da velha bota, vamos para a França. Começando a fase de jogos pela Ligue 1, pelo jogo 4, Toulouse e Stade de Reims. Sábado, 4 da tarde, no horário de Brasília, no Estádio Municipal de Toulouse, pela rodada 18 da Ligue 1. O Toulouse é o lanterna do francesão com 12 pontos, 17 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 11 derrotas e 23% de aproveitamento. Por outro lado, o Reims é o nono com 24 pontos e sonha com uma vaga nas competições europeias. 16 jogos, 6 vitórias, 6 empates, 4 derrotas e 50% de aproveitamento. O Reims, que é o rei das colunas do meio deste campeonato francês. Nos últimos jogos, na última rodada,
o Toulouse perdeu para o Strasbourg fora de casa por 4-2 e o Stade de Reims ganhou do Saint-Étienne por 3-1 jogando em casa. O Toulouse, que nos últimos 5 jogos acumulou 5 derrotas, e o Reims vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Reims que acumula uma série invicta de 4 jogos. O Toulouse é o 19º como mandante do francês, com 8 jogos, 3 vitórias, nenhum empate, 5 derrotas e 37% de aproveitamento. E o Stade de Reims é o 7º com 7 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas e 48% de aproveitamento quando joga fora de casa. De acordo com a matemática, temos aí chance de coluna 2, neste jogo 4. 49% de chances de vitória do Stade de Reims, contra 28% de chances de coluna do meio e 23% de chances de coluna 1, ou seja, de vitória do Toulouse. Ou seja, é um 9º colocado que sonha com uma vaga na Liga Europa, no mínimo. Esse time é o Stade de Reims, que joga fora de casa contra o Toulouse, que é o lanterna do campeonato francês. O Reims é o favorito para vencer a partida. Jogo 5, Bordeaux e Strasbourg. Domingo, 11 da manhã, no horário de Brasília, no Stade Atlantique, na cidade de Bordeaux, também pela rodada 18 da Ligue 1. O Bordeaux é o 5º colocado com 26 pontos, 17 jogos, 7 vitórias, 5 empates, 5 derrotas e 51% de aproveitamento. E o Strasbourg é o 15º com 21 pontos, 17 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 8 derrotas e 41% de aproveitamento. Na rodada passada, o Bordeaux perdeu para o Olympique de Marselha fora de casa por 3-1 e o Strasbourg se deu bem jogando em casa, bateu o Toulouse por 4-2 em jogo de 6 gols. O Bordeaux nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Acabou com a série invicta que durava pelo menos 4 partidas justamente na rodada passada. E o Strasbourg vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Como mandante, o Bordeaux é o 12º colocado na tabela, com 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas e 58% de aproveitamento. E o Strasbourg, como visitante, é o 17º, com 8 jogos, 1 vitória, 1 empate, 6 derrotas e 17% de aproveitamento. Não faz boa campanha quando joga fora de casa a equipe do Strasbourg. De acordo com a matemática, o Bordeaux aparece com 49% de chances de vitória, ou seja, 49% de chances de coluna 1, 28% de chances de coluna do meio e 23% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Strasbourg. Mais um jogo válido pela Ligue 1, o campeonato francês. O Bordeaux, que está na zona de classificação para as competições europeias, e o Strasbourg, que está próximo da zona de rebaixamento. Na França, também 3 equipes são submetidas ao descenso. Jogo 6, Olympique Lyonnais e Rennes. Domingo, 1 da tarde, no horário de Brasília, no Parque Olympique Lyonnais, pela rodada 18 da Ligue 1. O Lyon é o 7º com 25 pontos, 17 jogos, 4 vitórias, 7 vitórias, 4 empates, 6 derrotas e 49% de aproveitamento. E o Rennes é o 4º com 27 pontos, 16 jogos, 8 vitórias, 3 empates, 5 derrotas e 56% de aproveitamento. O Rennes, que tem um jogo a menos que os concorrentes. Na rodada passada, o Lyon goleou o Mimé por 4-0 fora de casa e o Rennes venceu o Angers por 2-1 jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, o Lyon vem de 3 vitórias e 2 derrotas. E o Rennes
vem de uma série invicta que já dura 3 jogos, mas nos últimos 5 foram 4 vitórias e 1 derrota. O Rennes que vem de 3 vitórias consecutivas. Como mandante, o Lyon é o 16º com 8 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas e 46% de aproveitamento. Por isso, o time do Lyon tem que abrir o olho quando joga em casa, porque a campanha não é boa. E o Rennes, como visitante, é o 6º na tabela com 8 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas e 46% de aproveitamento. É a mesma campanha do Lyon como mandante e do Rennes como visitante. Até que enfim, temos um jogo com equilíbrio no concurso 881 da Loteca. 36% de chances de vitória do Lyon na coluna 1, 33% de chances de coluna do meio e 31% de chances de coluna 2. 31% de chances de vitória do Rennes. Então realmente é um jogo equilibrado porque as duas equipes estão muito próximas na tabela de classificação e o Lyon joga em casa, embalado pela classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Então o Lyon agora vai passar a priorizar a Ligue 1 e o Rennes tem que tomar cuidado. Então o favoritismo é do Lyon, apesar do favoritismo ser muito leve. Lembrando que você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou nos canais online das Loterias Caixa até este sábado, às 2 horas da tarde. O preço mínimo para as apostas nas casas lotéricas custa R$ 3,00. O preço mínimo para as apostas online custa R$ 30,00. Menores de 18 anos não podem apostar na Loteca. Então fique de olho para que você que tem menos de 18 anos, você pode até palpitar, mas não pode ir lá na lotérica ou até mesmo nos canais online da Caixa e fazer a sua aposta. Deixe para que um adulto faça isso por você, tá certo? Jogo 7, Saint-Étienne e Paris Saint-Germain. Domingo, 5 da tarde, no horário de Brasília, no estádio Geoffroy Guichard, pela rodada 18 da Ligue 1. O Saint-Étienne é o 8º colocado com 25 pontos, 17 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 6 derrotas e 49% de aproveitamento. E o PSG é o líder, vai sobrando no campeonato francês, como nas últimas temporadas. O PSG tem 39 pontos ganhos, 16 jogos, 13 vitórias, nenhum empate, 3 derrotas e 81% de aproveitamento. O PSG que tem no time brasileiros como Neymar, Thiago Silva e Marquinhos, os 3 jogadores de seleção brasileira. Na rodada passada, o Saint-Étienne perdeu para o Reims por 3-1 fora de casa e o PSG, pelo mesmo placar, bateu o Montpellier fora de casa. Nos últimos 5 jogos, o Saint-Étienne vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e o PSG vem de 4 vitórias e 1 derrota, sendo que a equipe do técnico Thomas Tuchel, o alemão Thomas Tuchel, vem de 4 vitórias consecutivas. Como mandante, o Saint-Étienne é o 14º com 8 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 1 derrota e 54% de aproveitamento, e o PSG é o melhor visitante do campeonato francês até aqui, com 8 jogos, 6 vitórias e 2 derrotas, 75% de aproveitamento. De acordo com a matemática, o Paris Saint-Germain é o favorito. 42% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do PSG, 31% de chances de coluna do meio e 27% de chances de vitória do Saint-Étienne na coluna 1. Portanto, mais um jogo deste concurso 881 que tem um favorito, que é o PSG, o time que está voando nas últimas temporadas lá na França. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo comercial no nosso Lotecando e na volta
tem a análise dos jogos de 8 a 14 do concurso 881 da Loteca, que neste final de semana vai pagar o prêmio estimado em R$1.500.000 para quem acertar todos os 14 jogos da programação do concurso 881. Lembrando que o concurso está acumulado. Não saia daí, voltamos já já. Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Estamos apresentando Lotecando na Antena Esportiva. Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Se liga no WhatsApp da Antena Esportiva. 21 96779 1335. Vou repetir. 21 96779 1335. Mande a sua mensagem e interaja com a equipe antenada. Você gosta de velocidade? Então não pode perder o programa R Final na Antena. A análise e as notícias do mundo do automobilismo com o Rodrigo Goliardes e Nathan Sayum. R Final na Antena, terça às 7 da noite, com reprises às quintas e sextas, às 4 e 5 da tarde, na Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Se liga na Antena Esportiva. Ei, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saude.gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal. Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Estamos de volta com o Lotecando na Antena Esportiva. Maicon Santos. Estou de volta no som da Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Você está ouvindo Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E toda semana você tem um encontro marcado com a sua sorte aqui no som da Antena Esportiva, às quintas-feiras, às 7 da noite. Não temos mais a temporada do futebol brasileiro, que terminou no último final de semana, mas a Caixa Econômica Federal está investindo nos jogos dos campeonatos europeus e por isso o Lotecando deve seguir até a próxima semana, pelo menos até o dia... Deixa eu ver aqui, a próxima quinta-feira, dia 19. Por quê que eu tô falando isso? Porque os campeonatos europeus, em sua maioria, vão entrar em recesso natalino, ou recesso de final de ano, e só vão voltar no ano que vem, já em janeiro, no início de janeiro. Então, o único campeonato europeu que deve continuar é o campeonato inglês. Então, acreditamos que a Caixa Econômica deva fazer mais um concurso neste ano, além do 881, tenha o 882 na próxima semana.
Então, se tiver o concurso 882 na próxima semana, vamos ter o Lotecando normalmente. Agora, se não tiver, aí este é o último programa do ano. Mas acreditamos que deva ter mais um Lotecando na próxima semana. E aí, fechamos o ano do único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. Você pode interagir conosco através dos canais de interatividade pelo WhatsApp, DDD 21 96779 1335. Vou repetir para você, DDD 21 96779 1335. Você também pode interagir através das redes sociais, pelo Twitter, @se liga na antena, pelo Instagram, @rádio antena esportiva. Você também pode acompanhar o Lotecando e interagir pelo facebook.com/antena esportiva, pelo youtube.com/antena esportiva. Você pode se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. E você também pode ouvir o Lotecando e também a programação da Antena Esportiva pelo site radioantenaesportiva.com e pelo aplicativo Antena Esportiva Web Rádio, que está disponível nas lojas de aplicativos Google Play e Apple Store. Muito bem, no bloco anterior nós analisamos os jogos de 1 a 7 do concurso 881 da Loteca, que neste final de semana vai pagar um prêmio estimado em R$1.500.000 para quem acertar os 14 jogos. O prêmio que está acumulado. Agora, neste bloco, vamos analisar os jogos de 8 a 14. Tem jogos da La Liga, Campeonato Espanhol, e jogos válidos pela Premier League, o Campeonato Inglês. Vamos então analisar o jogo 8 para você. Celta e Mallorca. Domingo 10 da manhã, no horário de Brasília, no estádio Balaídos, pela rodada 17 de La Liga. O Celta está na zona de despromoção, é o 18º com 13 pontos, 16 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 9 derrotas e 27% de aproveitamento. E o Mallorca está um pouquinho acima, é o 17º com 14 pontos, está namorando a zona de despromoção. 16 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 10 derrotas e 29% de aproveitamento. As duas equipes que perderam os seus jogos na rodada passada. O Celta visitou o Leganés e perdeu por 3-2, e o Mallorca perdeu para o Barcelona no estádio Camp Nou por 5-2. Nos últimos 5 jogos, o Celta vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, e o Mallorca vem de 1 vitória e 4 derrotas, sendo que a equipe insular vem de 3 derrotas consecutivas. Como mandante, o time de Vigo, o Celta, é o 18º com 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas e 33% de aproveitamento. E o Mallorca é o pior visitante do Campeonato Espanhol, 0% de aproveitamento, 7 jogos, 7 derrotas. De acordo com a matemática, temos aí uma promessa de jogo equilibrado, mas o favoritismo de forma leve é do Celta. 38% de chances de coluna 1 contra 32% de chances de coluna do meio e 30% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Mallorca. Jogo 8, válido pelo Campeonato Espanhol, La Liga, envolvendo duas equipes que estão na parte de baixo da tabela. Jogo 9, Espanhol e Real Betis. Domingo, meio-dia, no horário de Brasília, no RCDE Stadium, pela rodada 16 de La Liga. O Espanhol, que é de Barcelona, é o rival do Barcelona em termos locais, é o lanterna com apenas 9 pontos. 16 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 11 derrotas e 19% de aproveitamento. Já o Real Betis é o 11º com 22 pontos. 16 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 6 derrotas e 46% de aproveitamento. As duas equipes tiveram desempenhos distintos na rodada passada. O Espanhol perdeu para o Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu por 2-0 e o Real Betis recebeu o Athletic Bilbao
e venceu por 3-2. Nos últimos 5 jogos, o Espanhol vem de 4 derrotas e 1 empate, ou seja, vive um jejum de vitórias. E o Real Betis, por sua vez, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, sendo que o Real Betis vem de uma fase de recuperação e já conquistou 3 vitórias de forma consecutiva. O Espanhol é o pior mandante do campeonato espanhol até agora, com 8 jogos, nenhuma vitória, 1 empate, 7 derrotas e 4% de aproveitamento. Já o Betis, como visitante, também não faz uma campanha boa. É o 17º, com 7 jogos, 1 vitória, 2 empates, 4 derrotas e 24% de aproveitamento. O que nos permite dizer que vamos ter mais um jogo equilibrado pelo campeonato espanhol. 23% de chances de vitória do Espanhol, 28% de chances de coluna do meio e 16% de chances de vitória do Real Betis na coluna 2. Portanto, este é um jogo para você ficar de olho na coluna do meio. É um jogo com grande chance de terminar empatado. As duas equipes que não vivem um momento bom em termos de tabela, apesar do Betis estar se recuperando no campeonato espanhol. Portanto, fique de olho na coluna do meio deste jogo 9 do concurso 881 da Loteca. Jogo 10, Sevilha e Villarreal. Domingo, 2h30 da tarde, no estádio Ramon Sánchez Pizjuán, pela rodada 16 de La Liga. O Sevilha é o terceiro colocado com 31 pontos, está na perseguição ao Barcelona e ao Real Madrid. 16 jogos, 9 vitórias, 4 empates, 3 derrotas e 65% de aproveitamento. E o Villarreal é o 13º com 19 pontos, 16 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 7 derrotas e 40% de aproveitamento. As duas equipes que ficaram na coluna do meio na rodada passada. O Sevilha empatou com o Osasuna fora de casa em 1-1 e o Villarreal recebeu o Atlético de Madrid e empatou sem gols. Nos últimos 5 jogos, o Sevilha vem de 3 vitórias e 2 empates, portanto, vem de uma série invicta a equipe da Andaluzia. E o Submarino Amarelo, por outro lado, vem de 2 empates e 3 derrotas. Portanto, o Villarreal vivendo uma fase ruim dentro de La Liga. Como mandante, o Sevilha é o 10º colocado, com 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 67% de aproveitamento. E o Villarreal, como visitante, é o 13º, mesma posição na tabela geral, com 8 jogos, 2 vitórias, 6 derrotas e 25% de aproveitamento. De acordo com a matemática, o favoritismo é do Sevilha. 59% de chances de coluna 1 contra 25% de coluna do meio, 25% de chances de coluna do meio e 14% de chances de vitória do Villarreal na coluna 2. Realmente, o Sevilha, vivendo um momento de perseguição aos líderes, está na 3ª colocação, uma posição que permite sonhar com a Liga dos Campeões da Europa, está na zona de classificação para a Liga dos Campeões, e o Villarreal que precisa melhorar o posicionamento se quiser sonhar com as competições europeias na próxima temporada. Jogo 11, o jogo que, na minha opinião, é o melhor do concurso 881 da Loteca. Valência e Real Madrid, domingo 5 da tarde no horário de Brasília, no estádio Mestalla, pela rodada 16 de La Liga. Os dois times que estão classificados para a próxima fase da Liga dos Campeões da Europa. O Valência é o 8º colocado com 26 pontos, 16 jogos, 7 vitórias, 5 empates, 4 derrotas e 54% de aproveitamento. E o Real Madrid, dos brasileiros Vinícius Júnior, Casemiro e Rodrigo, é o vice-líder com 34 pontos.
15 jogos, 10 vitórias, 4 empates, 1 derrota e 76% de aproveitamento. O Valência, na rodada passada, bateu o Levante fora de casa por 4-2 e o Real Madrid venceu o Espanyol em casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Valência acumulou 4 vitórias e 1 empate e o Real Madrid, 4 vitórias e 1 derrota para o Valência. O Valência que não perde há 2 jogos e o Real Madrid que vem de 4 vitórias e 1 empate, sendo que a equipe comandada pelo Zinedine Zidane não vem, vem de 4 vitórias consecutivas. O Valência é o 5º na tabela de mandantes da La Liga, com 8 jogos, 4 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota, 67% de aproveitamento. E o Real Madrid é o 2º como visitante, 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 67% de aproveitamento. De acordo com a matemática, promessa de jogo equilibrado e que você deve ficar de olho na aposta tripla. 33% de chances de vitória do Valência contra 33% de chances de coluna do meio e 34% de chances de vitória do Real Madrid. Realmente o Real tem um pequenino favoritismo para vencer a partida, mas o jogo promete muito equilíbrio e muitas emoções. Por isso que para mim Valência e Real Madrid é o melhor jogo da programação do concurso 881 da Loteca. Mais um jogo válido pela La Liga, o Campeonato Espanhol. 2 equipes embaladas pela classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Lembrando que o prêmio está acumulado em R$1.500.000 e você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou nos canais online das loterias Caixa até este sábado às 2 da tarde. Jogo 12, Manchester United e Everton. Domingo, 2 da tarde, no horário de Brasília, no estádio Old Trafford, pela rodada 17 da Premier League, o campeonato inglês. O Manchester United é o 5º colocado com 24 pontos, 16 jogos, 6 vitórias, 6 empates, 4 derrotas e 50% de aproveitamento. E o Everton é o 14º com 17 pontos, 16 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 9 derrotas e 35% de aproveitamento. O Manchester United, que vem de vitória sobre o arquirrival Manchester City por 2-1, e o Everton bateu o Chelsea em casa por 3-1. Portanto, 2 equipes que vêm de vitória. Nos últimos 5 jogos, os Red Devils, como são conhecidos os torcedores do Manchester United, vêm de 3 vitórias e 2 empates. Portanto, vem de uma série invicta. E o Everton, por outro lado, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante, o United é o 5º, com 8 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota e 37% de aproveitamento. Já o Everton, na tabela de classificação dos visitantes, é o 2º pior, é o 19º, com 8 jogos, 1 vitória, 1 empate, 6 derrotas e 17% de aproveitamento. De acordo com a matemática, temos aí 49% de chances de vitória do Manchester United contra 28% de chances de coluna do meio, ou seja, da partida terminar empatada, e 23% de chances de vitória do Everton na coluna 2. O Manchester United, que vem se recuperando no campeonato inglês, começou no meio da tabela e agora vai conquistando lugares mais altos na tabela, sonhando com uma vaga nas competições europeias. E o Everton, que é o 14º, está no meio da tabela. Podemos dizer que o Everton está namorando a zona de rebaixamento na Premier League. Os 3 últimos caem para a 2ª divisão. Jogo 13, Wolverhampton e Tottenham.
Domingo, meio-dia, no horário de Brasília, no Molineux Stadium, pela rodada 17 da Premier League. Os Wolves são o sexto colocado com 24 pontos, 16 jogos, 5 vitórias, 9 empates, 2 derrotas e 50% de aproveitamento. Vai fazendo uma boa campanha o Wolverhampton. E o Tottenham vem logo atrás, na sétima colocação, com 23 pontos. 16 jogos, 6 vitórias, 5 empates, 5 derrotas e 48% de aproveitamento. O Wolverhampton, que empatou na rodada passada com o Brighton and Hove em 2-2, jogando fora de casa, e o Tottenham bateu o Burnley por 5-0, jogando em seus domínios. Nos últimos 5 jogos, o Wolverhampton vem de 3 vitórias e 2 empates, portanto, vem de uma série invicta. E o Tottenham, por outro lado, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Os Wolves, como visitante, como mandante, ocupa a sétima colocação com 8 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 1 derrota e 54% de aproveitamento. E o Tottenham é o 15º na tabela de visitante, com 8 jogos, 1 vitória, 3 empates, 4 derrotas e 25% de aproveitamento. Lembrando que o Tottenham é comandado pelo português José Mourinho. De acordo com a matemática, o Wolverhampton é o favorito, com 42% de chances de vitória contra 31% de chances de coluna do meio e 27% de chances de vitória do Tottenham na coluna 2. Portanto, mesmo o Tottenham embalado com a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o Wolverhampton é o favorito porque joga em casa, faz uma boa campanha e nos últimos 5 jogos alimenta um bom retrospecto. Então, o Wolverhampton é o favorito. Fique de olho na coluna 1, mas não descarte a coluna 2, porque o Tottenham tem um time muito forte. Jogo 14, para encerrar nossa fase de análises do Lotecando. Arsenal e Manchester City. Domingo, 2h30 da tarde, no horário de Brasília, no Emirates Stadium, pela rodada 17 da Premier League. Os Gunners ocupam a 9ª colocação com 22 pontos, 16 jogos, 5 vitórias, 7 empates, 4 derrotas e 46% de aproveitamento. E o Manchester City é o terceiro com 32 pontos, 16 jogos, 10 vitórias, 2 empates, 4 derrotas e 67% de aproveitamento. O Arsenal, que vem de vitória sobre o West Ham fora de casa por 3-1 num duelo londrino, e o Manchester City, que vem de derrota para o rival Manchester United por 2-1. O jogo foi disputado no Etihad Stadium, casa do Manchester City. Nos últimos 5 jogos, o Arsenal acumulou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Arsenal, que vinha de uma sequência negativa de pelo menos 4 jogos, e essa sequência acabou justamente na rodada passada. E o Manchester City, que vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Manchester City, que goleou o Dinamo Zagreb no meio de semana pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa e está garantido nas oitavas de final da principal competição de clubes do velho continente. Como mandante, o Arsenal é o 9º, mesma colocação na tabela geral, com 8 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 54% de aproveitamento. E o Manchester City é o terceiro, com 8 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas e 67% de aproveitamento. De acordo com a matemática, o favoritismo é do Manchester City. Os Citizens têm 43% de chance de vitória contra 30% de chances de coluna do meio e 27% de chances de vitória do Arsenal, que mesmo jogando em casa pode perder para o Manchester City, que
quer recuperar terreno após perder para o rival Manchester United. O Manchester City, que estava na perseguição ao Liverpool, que é o líder da Premier League, e com a derrota na rodada passada acabou caindo para a terceira posição, sendo ultrapassado pelo Leicester. Então fique de olho na coluna 1, ou seja, na vitória do Manchester City, comandado pelo espanhol Pep Guardiola. Muito bem, vamos repassar a programação do concurso 881 da Loteca, que neste final de semana vai pagar um prêmio estimado em R$1.500.000, R$1,5 milhão para quem acertar os 14 jogos. Obviamente, se houver mais de um apostador que acerte os 14 jogos, este prêmio será dividido. Vamos aos jogos. Jogo 1, Juventus e Udinese no domingo. Jogo 2, Roma e Spal no domingo. Jogo 3, Fiorentina e Inter de Milão no domingo. Jogo 4, Toulouse e Stade de Reims no sábado. Jogo 5, Bordeaux e Strasbourg no domingo. Jogo 6, Olympique Lyonnais e Rennes no domingo. Jogo 7, Saint-Étienne e Paris Saint-Germain no domingo. Jogo 8, Celta de Vigo e Mallorca no domingo. Jogo 9, Espanhol e Real Betis no domingo. Jogo 10, Sevilha e Villarreal no domingo. Jogo 11, Valência e Real Madrid no domingo. Jogo 12, Manchester United e Everton no domingo. Jogo 13, Wolverhampton e Tottenham no domingo. E jogo 14, Arsenal e Manchester City no domingo. Ou seja, vamos ter apenas um jogo que será disputado no sábado, os outros 13 disputados no domingo. Vamos ter 4 jogos válidos pelo Calcio Série A, ou seja, o campeonato italiano. 3 jogos, válidos pelo Calcio italiano. 4 jogos válidos pela Ligue 1, campeonato francês. Outros 4 jogos válidos pela La Liga, o campeonato espanhol. E 3 jogos pela Premier League, o campeonato inglês. Lembrando que você pode apostar em qualquer casa lotérica ou nos canais online das Loterias Caixa até este sábado às 2 horas da tarde. A aposta mínima para as casas lotéricas custa R$3, a aposta mínima nos canais online custa R$30, porque você precisa utilizar cartão de crédito. Então, fique de olho, porque o prêmio está acumulado em R$1,5 milhão, uma das maiores premiações da Loteca em 2019. Desejando a você, ouvinte da Antena Esportiva, boa sorte e que você faça uma boa aposta, até porque o prêmio está muito alto. Estamos encerrando mais um Lotecando aqui no som da Antena Esportiva. Provavelmente vamos voltar na semana que vem, porque vamos ter jogos pelo campeonato inglês, pelo campeonato italiano, pelo campeonato espanhol e por aí vai. Os campeonatos que vão parar no final de semana dos dias 21, 22, e aí provavelmente não vamos ter mais, depois disso não vamos ter mais concursos da Loteca. Então muito provavelmente o Lotecando vai voltar na próxima quinta-feira e aí depois só em 2020, tá certo? Agradecendo o carinho da sua audiência pelo site radioantenaesportiva.com, pelo aplicativo Antena Esportiva Web Rádio, pelo nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se você não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E você também pode curtir o Lotecando e outros programas pelo nosso Facebook, facebook.com/Antena Esportiva. Convidando você a participar do nosso sorteio antenado, valendo camisas da Juventus e do Boca Juniors. O sorteio será realizado no dia 21 de dezembro e você pode participar fazendo o seu cadastro no site radioantenaesportiva.com, e você precisa também ser inscrito no nosso canal no YouTube. Não perca essa bocada que a Antena Esportiva está te dando para ganhar
uma camisa oficial de 2 grandes clubes do futebol internacional. Juventus ou Boca Juniors, o vencedor vai escolher qual camisa quer receber. Tá certo? O Lotecando, portanto, volta na quinta-feira às 7 da noite aqui no som da Antena Esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Boa noite e bom final de semana para você. Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Se liga no WhatsApp da Antena Esportiva. 21 96779 1335. Vou repetir. 21 96779 1335. Mande a sua mensagem e interaja com a equipe antenada. Você gosta de velocidade? Então não pode perder o programa R Final na Antena. A análise e as notícias do mundo do automobilismo com o Rodrigo Goliardes e Natan Sayun. R Final na Antena, terça às 7 da noite, com reprises às quintas e sextas, às 4 e 5 da tarde, na Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Se liga na Antena Esportiva. Ei, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saude.gov.br/doe sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio.